Bem-vindo aí a mais uma videoaula do portal Educação Net, sebastianeducador.com.br. Vamos estar falando hoje sobre química orgânica. Vamos estar abordando a questão das funções oxigenadas. Então, olha, quando nós falamos aí em funções orgânicas, química orgânica, nós estamos falando principalmente dos grupos funcionais alcanos, alcenos, alcinos, né? Compostos aromáticos, alcoóis, ésteres, fenóis, aldeídos, cetona, ácidos carboxílicos e derivados, aminas. Vamos estar falando aqui sobre álcool, né? O álcool, ele é característico quando nós temos a presença aí da hidroxila, o OH. Por isso nós falamos aí, né, de funções orgânicas oxigenadas, onde tem aí a presença do oxigênio. E quando estou trabalhando um álcool, a nomenclatura ela vai receber um sufixo, né, ol. Vamos entender melhor esse assunto. Então, olha, nós temos aqui, vamos observar uma cadeia carbônica normal. Então, aqui eu tenho o centro, que é o carbono, né, um carbono médio, seriam ligações químicas ano, né, então eu teria um metano. Agora, quando eu tenho a hidroxila, eu tenho a minha cadeia principal, que é o carbono, MET, ligação simples, AN, só que agora apareceu a hidroxila. Lembra? Quando aparece a hidroxila, o sufixo da nomenclatura será ol. Então, metano com a hidroxila se torna metanol. Vamos pegar um pouco mais a fundo essa questão da nomenclatura. Então, observemos essa cadeia carbônica bem aí. Primeiro ponto, a minha cadeia principal tem quantos carbonos? Ela tem dois carbonos, ó, 1, 2. Agora, se ela tem dois carbonos, eu tenho então et, por ser dois carbonos. Entre esses dois carbonos eu tenho uma ligação simples, então é um alcano. Acrescento an. Agora, se eu tenho hidroxila, é um álcool, então eu tenho ol. Juntando esses três, et por ser dois carbono, an por ser alcano, ol por ter a hidroxila. Então essa cadeia carbônica aqui, ela recebe a nomenclatura etanol. Então, olha, vamos analisar aqui, ó, um pouquinho, né, da hidratação de uma cadeia carbônica, né, principalmente de um alceno, convertendo esse em um álcool. Então, olha, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho uma cadeia carbônica com ligação dupla, ela é um alceno. Eu vou hidratar esse alceno em água. Então, nós teríamos o quê? A água, eu tenho H+, e OH-. Então, o que eu faria? Nós iríamos atacar essa ligação dupla, fazendo com que ela passasse a ser ligação simples. Se aqui eu tenho CH2, recebo hidrogênio, vai para H3. E a hidroxila, ela vai o quê? Para o CH2, formando o quê? A função álcool. Nisso, aparecem dois tipos de nomenclatura. Vamos analisar aqui? Vamos analisar aqui uma situação. Quantos carbonos eu tenho nesta cadeia? Um carbono. Então é met. Se eu tenho a hidroxila, é ol. Então, metanol. Vamos analisar quantos carbonos eu tenho aqui? Dois carbonos. Então é et. Ligação entre os dois carbonos é simples. An. Hidroxila, ol. Etanol. Vamos observar aí que existem duas nomenclaturas, né? Dois nomes para essa cadeia carbônica. Inicialmente, nós temos aí o PAC, que é o metanol. Nós temos a usual. Na usual existe uma diferença. Que diferença é essa? Quando eu estou falando de um álcool, a nomenclatura começa com a palavra álcool, que seria a hidroxila. Agora o met, por ser um carbono, e o final seria ílico. Álcool, devido à hidroxila, met, devido a ter um carbono, ílico, por ser usual. Olha aqui a segunda proposta, né? O etanol na IUPAC se transformaria álcool, devido à hidroxila, et, por ser dois carbono, ílico, por ser a nomenclatura usual. Então, a diferença da IUPAC pela usual em relação aos alcoóis, ele vai nesses dois princípios. Chamo a atenção de vocês para mais uma proposta. Quantos carbonos eu tenho aqui? Eu tenho 3 carbonos, então é prop.
Ligação simples entre os carbonos. An, a hidroxila, ol. Agora, quando eu estou trabalhando com a cadeia carbônica, é necessário que nós numeremos, né, em que posição em que esse álcool se encontra. Quando eu tenho um carbono, dois carbonos, eu não precisa numerar. Mas de três carbonos em diante, é necessário que você numere. Então você vai começar a numerar sempre da ponta em que existia a hidroxila. Nesse caso daqui, ó. Então ela está o quê? No carbono 1, aí depois vem o carbono 2 e carbono 3. Por isso o nome 1-propanol. Se fôssemos fazer a usual, seria álcool por causa da hidroxila, prop por ser três carbonos. Observando a segunda proposta, nós temos aí três carbonos prop, ligação simples an, que é um alcano, e mais hidroxila ol, 2-propanol. Agora, por que 2? Porque a hidroxila está no segundo carbono. Então, como nós já vimos sobre numeração, da esquerda para a direita, né? Então, álcool isopropílico, se fôssemos fazer a usual. Por que iso? Iso é porque o álcool, a hidroxila, se tornaria o quê? Principal, nesse caso aqui, ó. Aí entraria lá naquela situação das ramificações. Queria chamar a atenção de vocês aqui para a classificação dos alcoóis. Existem álcool primário, é quando o álcool está ligado a um carbono primário. O álcool secundário é quando ele está ligando a dois outros carbonos, então um carbono secundário. E o álcool terciário, quando esse carbono ele está ligando a três outros carbonos, né? Então um carbono terciário.